Divino Menino Jesus, Nossa Senhora de Belém, São Vicente de Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caros fiéis, estamos a praticamente 70 dias para a Páscoa de Nosso Senhor. Entramos, portanto, no tempo da Septuagésima, conhecido também como Ante-Quaresma. A Septuagésima remonta, pelo menos, ao tempo de São Gregório Magno. Ela consiste na preparação remota para a Páscoa, uma vez que a Quaresma é a preparação próxima e o tempo da Paixão, dentro do qual está a Semana Santa, é a preparação imediata. A Igreja, nossa mãe e mestra, que dispõe tudo com sabedoria, quer evitar a passagem brusca do tempo após a Epifania para a Quaresma. Entre as alegrias do Natal e da Epifania e a penitência da Quaresma, o tempo da Septuagésima serve para introduzir-nos não na penitência propriamente dita, mas antes no espírito de penitência. De fato, caros fiéis, não faremos bem a nossa penitência quaresmal sem antes nos dispor ao espírito de penitência. Quando um atleta se põe a fazer exercícios físicos, ele deve primeiramente alongar os seus membros, pois do contrário ele pode lesionar algum músculo. Do mesmo modo, é durante o tempo da Septuagésima, quando a Igreja medita certos pontos pertinentes da nossa fé, como o estado miserável da humanidade após o pecado original, a necessidade da redenção, assim como a conexão que deve haver entre a penitência e a caridade. Enfim, é durante o tempo da Septuagésima que devemos não apenas prever quais serão nossas penitências quaresmais, mas principalmente dispor o Espírito a cumpri-las bem. Ou seja, nós devemos nos convencer que nós temos necessidade de penitência. Ora, o principal motivo para praticarmos penitência está no Evangelho da Missa, quando Nosso Senhor diz: muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. São Gregório Magno faz o seguinte comentário desse versículo: muitos vêm à fé e poucos são os que chegam até o reino dos céus. Porque muitos são os que seguem a Deus com os lábios e fogem dele com os seus costumes. Em outras palavras, caros fiéis, quando Nosso Senhor diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, essas palavras não se aplicam unicamente ao chamado divino da vocação religiosa ou sacerdotal. Pelo contrário, Nosso Senhor se refere ao chamado para a salvação, o que significa que todos nós estamos concernidos nesse versículo do Evangelho. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Isso quer dizer que nós devemos tomar cuidado para não presumir a nossa salvação apenas porque recebemos muitos sinais de salvação. De fato, nós temos acesso a muitos sinais de salvação, como o batismo, a devoção a Nossa Senhora, o uso do escapulário de Nossa Senhora do Carmo e assim por diante. Esses sinais, quando bem empregados, quando bem vividos, devem nos conduzir à salvação. Mas isso não nos dá o direito de presumir a salvação, pois nenhum sinal pode nos salvar se nós não cooperarmos com a graça.
Como ensina Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não quis salvar-nos sem nós. Ora, o que vale para a nossa vida particular, vale também para o apostolado como um todo. Seria uma presunção da nossa parte julgar que o apostolado agrada a Deus, que o apostolado observa fielmente a doutrina da Igreja e a tradição da Igreja, simplesmente porque nós nos mantemos longe de tantos erros doutrinais, de tanta corrupção moral ou de tantos abusos litúrgicos. Para compreendermos com mais profundidade essa verdade, precisamos ouvir o que ensina um antigo jesuíta a respeito das comunidades religiosas. Ele diz: podem existir 4 tipos de religiosos, alguns perfeitos, outros maus, soberbos, cheios de vaidade, sensuais, inimigos da regularidade, outros tíbios, relaxados, indiferentes, e por último, os virtuosos, que tendem à perfeição, ainda que talvez jamais devam chegar a ela. Ele continua: as congregações religiosas mais santas podem ter esses 4 tipos de pessoas, como também aquelas congregações que caíram no relaxamento, mas com uma diferença. Em uma ordem que decaiu de seu primeiro fervor, a grande maioria é de tíbios, e o resto é composto por alguns maus e um pequeno número que trabalha por sua perfeição e pouquíssimos perfeitos. Em seguida, esse autor espiritual conclui: aqui pode-se fazer uma observação muito considerável. É que uma ordem religiosa entra em decadência quando o número dos tíbios começa a igualar o dos fervorosos. Quero dizer, daqueles que buscam dia a dia fazer novos progressos na meditação, no recolhimento, na mortificação, na pureza de consciência, na humildade. Aqueles que não têm esse cuidado, ainda que evitem o pecado mortal, devem tornar-se tíbios e corromper muitos outros. Prejudicam extremamente todo o corpo e estão eles mesmos em perigo, ou de não perseverar, ou de cair em um orgulho interior de grandes trevas. Ora, tudo aquilo que esse antigo jesuíta ensina sobre a vida religiosa se aplica perfeitamente ao apostolado. De fato, no apostolado também pode haver almas perfeitas, avançadas na santidade, almas que vivem no pecado mortal, almas tíbias, relaxadas e, por fim, almas fervorosas, que tendem à perfeição graças ao seu zelo. Almas perfeitas, almas que vivem no pecado mortal, almas tíbias e almas zelosas, fervorosas. Mas o que nos deve nos mover a um grande temor de Deus é a conclusão desse autor espiritual sobre a decadência de uma comunidade religiosa. Afinal, uma comunidade religiosa entra em decadência, e o mesmo podemos dizer sobre o apostolado. Enfim, uma comunidade entra em decadência não quando o número de maus supera o número dos fervorosos. Pelo contrário, uma comunidade entra em decadência quando o número dos tíbios começa a igualar o número dos fervorosos. A tibieza é essa doença espiritual na qual uma alma cai no hábito do pecado venial voluntário
e não faz mais caso do seu estado. Ainda que não cometa pecados graves, ou pelo menos não viva em pecados graves, a alma tíbia sofre de uma grande indiferença para com a santidade, uma grande indiferença para com a própria santificação. Portanto, como ensina esse antigo jesuíta, uma comunidade entra em decadência não quando o número dos maus supera o número dos fervorosos, e sim quando o número dos tíbios começa a igualar o número dos fervorosos. A razão disso é muito simples. Quando nós perdemos o zelo pelos bens sobrenaturais, nós damos margem, nós damos liberdade para que as tentações do demônio e as desordens da carne ganhem cada vez mais entrada em nossa alma. Ora, essa tibieza que corrompe o fervor e arrefece a caridade de uma única alma, corrompe e arrefece também a caridade de toda aquela comunidade, na medida que diminui o grau de caridade da totalidade dos membros da comunidade. Aquela comunidade poderia ser mais zelosa, mais fervorosa, mas em razão da tibieza de uma só alma, há uma circulação menor de graças entre os membros. Para que se compreenda melhor essa verdade da teologia, vale um exemplo. Uma pessoa pode tomar banho e lavar o seu corpo, porém, se não lavar os pés e os cabelos, a higiene do corpo não estará completa. Nós não podemos dizer que o corpo dessa pessoa está inteiramente limpo se falta lavar os pés e os cabelos. Então basta que uma única alma seja tíbia para que essa tibieza impeça uma comunidade de brilhar mais, de reluzir mais em santidade. E como a tibieza é um mal muitas vezes tolerado como de pouca gravidade, porque a alma tíbia não costuma viver em pecado mortal habitual. Ela pode eventualmente cair em pecados graves, mas mesmo quando ela se arrepende desses pecados, ela não corta o laço que aprende ao hábito do pecado venial voluntário. Enfim, como a tibieza é um mal muitas vezes tolerado como de pouca gravidade, isso significa que tibieza induz tibieza. Tibieza induz tibieza. Ou seja, a alma tíbia conduz outras almas à tibieza em razão dos seus maus exemplos e maus costumes que ela introduz naquela comunidade. Portanto, caros fiéis, é assim que uma comunidade ou um apostolado entra em decadência, quando o número dos tíbios começa a igualar o número dos fervorosos, quando a tibieza de alguns começa a arrefecer cada vez mais o grau de caridade daquela comunidade ou apostolado. É por esse motivo que nós não devemos nos iludir. Não é necessário que uma comunidade ou uma paróquia, por exemplo, tenha caído em erros grosseiros contra a fé. Não é necessário que uma comunidade ou uma paróquia esteja dominada por costumes muito graves e escandalosos, ou então que esteja contaminada por abusos litúrgicos, para que consideremos essa comunidade ou paróquia em estado de decadência. Nada disso. A decadência começa muito antes. O início da decadência é o crescimento da tibieza. Porque de uma tibieza crescente e não remediada, uma comunidade religiosa, uma paróquia ou um simples apostolado deixará de produzir os frutos de santidade que a providência espera daquele ambiente.
esse é o início da decadência. Na verdade, caros fiéis, o demônio sabe muito bem que certas almas não serão iludidas com erros grosseiros ou com pecados grosseiros. E por isso, com essas almas, ele usa de uma outra estratégia. Aquele antigo jesuíta ensina que o demônio age como o faraó do Egito. Quando o faraó se convenceu que deveria deixar os hebreus partirem para oferecer um sacrifício a Deus no deserto, ele ainda assim fez algumas propostas a Moisés para não ceder tudo, conforme o Senhor tinha ordenado. Sendo assim, ora ele tentou manter pelo menos as mulheres e as crianças no Egito, ora ele tentou manter pelo menos os bois e as ovelhas dos hebreus no Egito. Pois assim age o demônio, caros fiéis. Quando o demônio vê que uma alma está determinada a guardar a fé e praticar os mandamentos, ele ainda assim procura tirar algo dessa alma para diminuir o tanto quanto ele pode o bem que ela poderia fazer caso ela fosse mais fervorosa, caso ela fosse mais santa. Isso significa que o nosso apostolado não será afetado por erros grosseiros, e sim por erros sutis. Erros que nos conduzirão ao fim e ao cabo num estado imperceptível de tibieza, ainda que num primeiro momento pareça algo bom e louvável. Então, a única maneira de defendermos o apostolado desses erros sutis, que fazem a tibieza crescer e infectar uma alma após a outra, a única maneira de defendermos o apostolado é pela primazia da vida interior sobre qualquer obra de apostolado, sobre qualquer obra exterior. Com efeito, a teologia católica ensina que agrada mais a Deus o sacerdote que, na direção das almas, converte um único pecador, conduzindo até a perfeição da caridade, do que o sacerdote que converte muitos pecadores, porém deixando-os todos tíbios e imperfeitos. Agrada mais a Deus o sacerdote que, na direção das almas, converte um único pecador, conduzindo até a perfeição da caridade, do que o sacerdote que converte muitos pecadores, porém deixando-os todos tíbios e imperfeitos. Isso quer dizer que mais vale conduzir uma única alma à perfeição, para que a perfeição de uma alma atraia outras tantas à perfeição, do que deixar muitas almas na tibieza, sendo que a tibieza, quando se multiplica, pode conduzir até mesmo os fervorosos ao relaxo, e assim arruinar o desejo de santidade daquele apostolado. Portanto, o maior bem do apostolado, caros fiéis, é a vida interior que circula entre os seus membros. E nós não podemos sacrificar o zelo para com a vida interior em nome de absolutamente nenhuma obra, pois isso seria o mesmo que dar mais valor às obras humanas do que à obra divina. A primazia pertence à obra divina, e a obra divina consiste na santificação da nossa alma. Toda vez que nós sacrificamos a obra da nossa santificação para empreendermos alguma atividade externa, ainda que com as melhores intenções, nós damos mais valor ao que nós podemos fazer com as nossas capacidades humanas do que aquilo que Deus mesmo pode fazer em nós e conosco por meio da vida interior. É por isso que nosso Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. O Evangelho não nos deixa dúvidas, nada. Não podemos fazer nada de sobrenatural sem a graça. Podemos escrever todos os livros de apologética do mundo. Sem nosso Senhor, não convertemos uma única alma e não salvamos sequer a nossa.
É por esse motivo que devemos nos convencer da necessidade de fazer penitência nesse tempo de Septuagésima. Enquanto a nossa alma estiver afetada pelo mal da tibieza, nós comprometemos a nossa própria salvação, assim como o bem que a providência espera do apostolado. Pois num apostolado medíocre, nós só podemos esperar frutos medíocres. Naquela obra, que é um clássico da espiritualidade católica, A Alma de Todo Apostolado, livro de cabeceira de São Pio X, nós encontramos a seguinte sentença: devo temer seriamente o não possuir o grau de vida interior que Jesus exige de mim. Devo temer seriamente o não possuir o grau de vida interior que Jesus exige de mim. Ora, se nós tememos de fato não alcançar o grau de santidade que nosso Senhor espera e exige de nós, então façamos penitência. O espírito diabólico nos inspira o desejo desordenado das obras em detrimento da vida interior. O espírito divino nos inspira o desejo de rezar, de fazer penitência e de zelar pelo progresso da caridade em nossa alma, para assim dar vida a todas as nossas obras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.